Queridos irmãos, amém. Então, antes de participar da ceia do Senhor, nós vamos ainda ler a palavra de Deus, lá em Isaías, no capítulo 53, que é um capítulo bem conhecido de todos os irmãos, a profecia de Isaías, profeta, que viveu 800 anos antes de Cristo, 700 a 800 anos antes de Cristo, Isaías viveu e fez essa profecia, profetizou o que está escrito aqui. E é muito interessante, irmãos, como que tantos anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta já profetizou a vinda de Jesus e o sofrimento de Jesus e a morte de Jesus. A gente começa no versículo 13 do capítulo 52, e todo esse texto vai falar de Jesus como o servo sofredor, o servo do Senhor, o servo sofredor. Quando você lê os evangelhos, você vai ler Mateus, e Mateus vai apresentar Jesus como o rei, o reino de Deus, Jesus sendo o rei, aquele que vem governar. Depois você vai para o evangelho de Marcos. Marcos vai apresentar Jesus como o servo do Senhor. O servo do Senhor. No evangelho de Marcos, ele vai apresentar Jesus como o servo do Senhor. Jesus é aquele que veio para servir, não é? E Mateus apresenta como o rei, o reino de Deus. E Marcos vai apresentar como o servo de Deus, que veio aqui para servir. Em Lucas, ele vai apresentar Jesus como o Filho do Homem. Lucas vai apresentar Jesus como o Filho do Homem. O Filho do Homem. Aquele que veio em carne e nasceu como homem, cresceu como homem. Então ele é chamado de o Filho do Homem, o homem perfeito. Um homem perfeito na terra. Mas era totalmente humano. Totalmente humano. Ele sentia fome, sentia sono. Ele se cansava, tinha que descansar. Jesus totalmente humano. Então Lucas vai apresentar Jesus como este homem perfeito, o Filho do Homem. E quando você vai para o evangelho de João, João vai apresentar Jesus como o Filho do Deus vivo. Jesus como o Filho do Deus vivo. Então você percebe que nos 4 evangelhos, cada autor apresenta Jesus de uma forma, mas é o mesmo Jesus. Amém, queridos? É o mesmo Jesus. O mesmo Jesus Cristo. E aqui em Isaías, muitos anos antes de Jesus vir ao mundo, ele já fala do Senhor Jesus, o servo sofredor. No versículo 13, então, ele começa dizendo: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações,
e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então, queridos irmãos, em Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, Deus vem condenando Israel. Deus vai acusando Israel dos seus pecados, mostrando os pecados de Israel. Em todos os capítulos Deus vai falando: Israel, meu povo, e vai falando dos pecados de Israel. E Deus mostra condenação sobre Israel. Mas depois, irmãos, a partir do capítulo 40, Deus começa a mostrar a sua misericórdia, e Ele começa a mostrar que vai ter redenção para Israel. Até chegar aqui nesse capítulo 52, 53, e Ele vai mostrar como será essa redenção. E a partir daquele momento Ele já começa a dizer para Israel, Israel, que é até chamado por muitos teólogos de Isaías, né? Que é o Evangelho de Isaías, né? O Evangelho de Isaías, porque primeiro ele mostrou a condenação de Deus, e depois ele mostra a graça de Deus, ele mostra a misericórdia de Deus, aqui no Velho Testamento. E ele começa a mostrar a misericórdia dele, mas que a misericórdia dele está no Messias, e o Messias que virá, e a partir do momento que eles crescem, já que viria esse Messias, eles já começariam a receber as grandes bênçãos do Senhor, a grande bênção. E depois aqui no 53 ele começa a dizer sobre o sofrimento do servo, o que iria acontecer com esse Messias, com esse servo, com Jesus. E ele começa dizendo no versículo 1 do 53, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem manifestou o braço do Senhor? Quem que acreditou naquilo que nós estamos pregando? E a quem se manifestou o braço do Senhor, ou seja, o braço, a misericórdia, o amor, a graça do Senhor? E ele diz, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele estava vindo, irmãos, no meio de uma terra seca, no meio de gente seco espiritualmente, no meio de um povo incrédulo. Então, está dizendo Jesus, ele veio numa terra seca, ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso dele algum. Ou seja, esse Messias que viria, seria desprezado. Está dizendo, olha, não tinha aparência, não tinha formosura. Ou seja, se nós estamos esperando um Messias, se nós estamos esperando um libertador, se nós estamos esperando esta pessoa, ele deverá ser alguém parecido com um rei, parecido com um grande general, parecido com alguém poderoso, porque vai libertar o povo, ele vai ser a libertação de Israel. Mas na verdade, irmãos, não foi assim, não foi assim. Então eles não entendiam, olhava para Jesus e dizia, esse é o libertador, esse que a gente conhece, esse aí era filho do carpinteiro,
É o filho de Maria. Esse homem pobre, não tem beleza, não tem formosura, ele não está parecendo com alguém forte, alguém poderoso que vai realmente redimir Israel. E aí no 4 diz assim: mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Apesar de que as pessoas podiam não ver nele toda essa formosura, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Olha como as pessoas muitas vezes olhavam para Jesus, irmão. Ele deve ter pecado, ele deve ter feito algo muito errado para estar sofrendo desse jeito. Nós o reputamos assim. Esse homem deve ter feito muita coisa errada para ser pendurado numa cruz no meio de 2 ladrões. O que será que ele fez? Então nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido, irmãos, pelas nossas transgressões. Não foi ele que transgrediu, não foi ele que pecou contra Deus, porque Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou, apesar dele ser totalmente humano e totalmente Deus também, filho de Deus e Deus, ele nunca pecou. Mas ele foi ferido por causa de nós, por nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Irmãos, pensa o que é isso. Ele foi moído por causa dos nossos pecados, por causa, quando a gente fala nossos, né, irmãos, a gente dilui bastante, né? Nossos, então pulveriza, dilui, mas é melhor eu falar dos meus pecados. Ele foi ferido por causa dos meus pecados. Você pode dizer isso? Dos meus pecados. Dos meus pecados. Foi moído por causa das minhas iniquidades. Ele sofreu tanto, irmãos, que era a mesma coisa se tivesse sido moído. Tanta dor, tanta ferida, tanto na alma como no corpo. De todas as formas ele foi ferido, sem pecado. Um homem santo, sendo ferido por causa de mim, um homem pecador. Ele se colocou totalmente no meu lugar. No meu lugar, Jesus se colocou. Eu que deveria pagar pelo preço dos meus pecados. O pecador sou eu. Eu que tinha que pagar, que tinha que ser moído. Mas ele se colocou no meu lugar. Faz assim, no meu lugar. No meu lugar. Irmãos, só vamos entender isso se nós nos colocarmos mesmo assim. Ele se colocou no meu lugar. Foi ferido, foi machucado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Desgarrados como ovelhas, ou seja, eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Eu vou onde eu quero, faço o que eu quiser, a vida é minha. Isso é desgarrado, querido. É desgarrado. Sem rumo. Perdido. Eu era assim. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho.
Cada um escolhia o seu caminho, o caminho do seu pecado, do que ele queria fazer, e se desviava no seu caminho, nos seus ídolos, nas suas perversões, em todos os seus pecados. Mas o Senhor, no 6 aí, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas o Senhor, mais Deus, tomou todo o meu pecado, tomou todo o seu pecado, tomou o pecado de toda a humanidade, que já viveu no mundo, que ainda vai nascer. Pegou todo esse pecado, Deus, o Pai, colocou sobre o Filho tudo isso. Ele colocou toda a ira de Deus para comigo e com você e com a humanidade, foi colocada sobre o próprio Filho dele. Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. No meio de toda aquela opressão, irmãos, no meio de tudo aquilo que estavam fazendo contra ele, no meio de todo o sofrimento, ele não abriu a boca. Sabe por que ele não abriu a boca, irmãos? Porque ele sabia que era a vontade do Pai. Ele sabia que era a vontade do Pai. Ele sabia que ele veio para isso, que essa era a missão dele, que ele teria que passar por isso. Por isso ele não abriu a boca, no meio do sofrimento, no meio da opressão. Queridos, e nós, por qualquer coisinha, a gente já está abrindo a boca, abrindo o bico, né? Qualquer coisinha na nossa vida cristã, a gente não suporta. E ele foi como um cordeiro, diga, como um cordeiro, irmãos, manso, foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele se colocou como ovelha, irmãos. Você imagina alguém sofrendo daquele jeito, alguém sabendo que ia para a morte, irmão? Talvez se fosse você virava um bode na hora, se esperneava, gritava, pulava, fazia de tudo. Mas ele foi quieto. Ele foi como um cordeiro para o matadouro. Sabia que ia morrer. Por minha causa, por causa de você. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, ficou quietinho. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Jesus, irmãos, começou o ministério dele com 30 anos. 30 anos, irmãos. Quem tem 30 anos aqui? Deixa eu ver. 30 anos ainda é bem novo, né, irmãos? Ele começou o ministério dele. E agora com 33 anos, irmãos. Com 33 anos. 3 anos de ministério. 33 anos de vida. Ele é levado ao matadouro. Né? Um homem, mas um homem jovem ainda. Um homem jovem, não se casou, nada.
Ele veio para essa missão. E ele foi, agora jovem ainda, levado a esse matadouro, para morrer por mim e por você. Foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Por causa da minha transgressão, da tua transgressão. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus nunca fez nenhuma injustiça. Nunca houve engano na boca dele, irmãos. Mas ele sofreu tudo isso, e morreu, e foi sepultado. Aí no 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Irmãos, ao Senhor agradou o moê-lo. Quer dizer, Deus se agradou, irmãos, de moer o próprio filho. Alguém pode pensar e ler a Bíblia sem discernimento e falar: que Deus é esse? Que Deus é esse que se agradou de moê-lo? Irmãos, mas Deus é Deus, amém, querido? Deus tinha um propósito, porque se agradar de Deus, irmãos, é porque Deus sabia que através daquilo, milhões de pessoas seriam salvas, amém? Milhões de pessoas iam sair do poder do pecado, do poder do mundo, do poder de Satanás, da vida de trevas, e serem salvos. Por isso que Deus se agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade. Ou seja, irmãos, Deus já via de antemão tudo que viria depois. Deus já via eu aqui, Deus já via você aqui, amém? Deus já nos via aqui, salvos e servindo a Ele, para a glória dEle, aleluia. Irmãos, por isso que nós nunca sabemos direito aquilo que Deus vai fazer, mas Deus sabe tudo que Ele vai fazer, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, amém, querido? Aí você diz: não sei por que está passando isso, eu não sei porquê, eu não sei disso, não sei daquilo. Irmãos, coloca nas mãos de Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Diz: eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe, meu Deus. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. Eu me coloco nas tuas mãos, como Jesus se colocou totalmente nas tuas mãos. E eu sei, Pai, que o Senhor tem o melhor para mim, e o melhor ainda está por vir. Aleluia! Glória a Deus. Deus sabia, irmãos. Não era fácil para Deus olhar o seu filho daquele jeito, não era, mas diz que o Senhor se agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação, vai expiar agora, irmãos, os meus pecados, os seus pecados. Jesus vai perdoar pela morte dele os nossos pecados, os pecados, irmãos, da humanidade. E verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém, queridos? Aí no 11 ele ainda diz assim: e o trabalho da sua alma ele verá. O trabalho da sua alma ele verá. Irmãos, imagina Jesus agora que sofreu tudo isso, o Pai ali, o Filho e o Espírito Santo. Ele olha agora e vê milhões e milhões de pessoas que o servem de coração, amém? Ele vê crianças, ele vê jovens, ele vê homens, ele vê mulheres, e a Bíblia diz: serão tantos como a areia da praia. Irmãos,
o sacrifício que Jesus fez valeu a pena. Amém? Se fosse só por você teria valido a pena. Se fosse só por mim, teria valido a pena. Amém, queridos? Porque uma vida tem muito valor. Uma vida tem muito valor. E Deus trouxe salvação, irmãos. E tem trazido salvação para milhões de pessoas. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, queridos, o justo, quem é o justo? O justo é Jesus. Ele, o justo, justificará a muitos. Quantos foram justificados pelo Senhor Jesus? Amém, queridos? Nós nos tornamos justiça de Deus. Nós nos tornamos justos não pela nossa justiça, porque nenhum de nós somos justos, irmãos, por nós mesmos, mas o Senhor nos fez justos pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Porque Deus foi justo e Ele fez a justiça no seu próprio Filho. No seu próprio Filho. Se nenhum homem poderia pagar pelas próprias iniquidades e pecados, Deus, Ele entrega o seu Filho. E o seu Filho paga. Amém, queridos? Pagou por mim e pagou por você. Por isso, quando Jesus morre, ali, antes de morrer, Ele diz: está consumado. Está consumado, está pago. Está pago. Os seus pecados, por mais horríveis que tenham sido, estão pagos. O teu pecado e os teus pecados, o meu pecado e os meus pecados, porque o pecado é de nascença. Eu nasci pecador. Os pecados eu fui praticando depois. E Ele levou e pagou o meu pecado e os meus pecados. Amém, queridos? Se o diabo vem para você hoje e fala: ó, lembra com aquilo que você fez lá em 1980 e tanto? Você está lembrado? Você diz: olha, está lá na cruz. Está lá na cruz. Está lá na cruz. Amém, querido? Não está mais comigo não, está lá. Ele já pagou. Ele já pagou. Amém, queridos? Ele já pagou, querido. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões, e pelos transgressores, intercedeu. Isso foi escrito, irmãos, 700 anos antes de Jesus vir. O profeta escreveu exatamente aquilo que ia acontecer. E isso aconteceu. Jesus, o Filho de Deus, Ele veio a este mundo. Essa é a nossa fé, irmãos. Nasceu da Virgem Maria. Cresceu como ser humano normal. Ele precisou aprender a falar. Ele precisou aprender a ler. Ele precisou aprender a escrever. Ele aprendeu a pregar. Ele lia o Velho Testamento.
Ele aprendeu as coisas, irmãos, como uma pessoa comum. E ele sofreu como um homem comum. E ele morreu como um homem comum. E ele era tão homem, que lá no jardim do Getsêmani, ele começou a sentir uma opressão tão grande, e uma depressão forte, que começou a sair sangue dos poros dele. E ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, esse sofrimento. Se tiver outro jeito, outra maneira de salvar a humanidade, se for possível, passa de mim esse sofrimento. Porque está muito difícil. Muito difícil. Deus enviou anjos para estar perto dele. E ele diz: mas se não é possível, faça a tua vontade. Amém, queridos? Faça a tua vontade. E não foi possível mesmo, querido. Não havia nenhum outro jeito de Deus nos salvar. Tinha tantas religiões, tinha a religião judaica, tinha tantos tipos de cultos, sacrifícios, tantas coisas no mundo, mas nada poderia salvar. E aí a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, querido? E Deus deu o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Querido, o Evangelho, tinha até aqui eles tiraram aqui, estava escrito o Evangelho aqui em em várias línguas nós colocamos. O Evangelho é maravilhoso, irmãos. Eu sirvo a Jesus desde os meus 19 anos, que o Evangelho veio sobre a minha vida com poder. Irmãos, mas hoje eu tenho a mesma fome, sede de Deus e do Evangelho que eu tive quando eu tinha 19 anos. Eu falo: Senhor, eu quero mais. Eu quero que esse Evangelho do Senhor faça grandes coisas na minha vida. Eu fiz 65 agora, dia 30. Mas eu não ligo para a idade, irmãos. O que eu ligo é para a minha idade no homem espiritual. Amém, queridos? Porque, irmãos, tem alguns crentes com 1 ano de crente, irmãos, o homem espiritual parece que já está com 100 anos. Parece que já está com 100 anos. Os irmãos viram na vigília aqui, né? Sexta-feira. Irmãos, isso que Isaías descreve aqui é muito maravilhoso, querido. O Evangelho é maravilhoso. Amém, querido? Você foi resgatado, você foi salvo, você foi liberto. Jesus é o Senhor da tua vida agora. Queridos, nós temos que glorificar a Deus, de adorar a Deus, irmãos, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E nós temos que dizer: Senhor, nos use, meu Pai. Nos use, Senhor, para trazer centenas, milhares e, se possível, milhões de pessoas
para Ti, Senhor, porque o Senhor não morreu só por mim, o Senhor morreu para milhões de pessoas, e a minha vida tem que servir para isso. Eu não vivo nesse mundo só para trabalhar, para comer, para beber, para dormir e depois morrer. Não, assim como Jesus veio a esse mundo com um propósito, você e eu, nós também estamos aqui com um propósito maior. Amém, queridos? Nós estamos com um propósito maior. E esse propósito, irmãos, é aquilo que Jesus disse: ide, fazer discípulos, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mas Deus não quer que ninguém se perca, mas se possível sejam todos salvos. Amém? Então, ao participar da ceia do Senhor, participe com esse coração, querido. Não participe apenas para lembrar da morte de Jesus e falar tadinho dele. Não, querido, Jesus nunca foi tadinho. Jesus nunca foi tadinho. Não, querido. Para tomar e dizer: Senhor, esse pão, esse cálice, Senhor, está me mostrando e me lembrando do preço que o Senhor pagou por mim. E o Senhor pagou por mim para me fazer teu filho, Pai. Eu era uma ovelha perdida, eu estava perdido nos meus caminhos, mas agora o Senhor me salvou. Agora eu vivo para Ti, agora eu sou Teu, eu pertenço ao Teu reino. O Teu reino me alcançou, o Teu evangelho me alcançou. Agora eu vivo pelo poder da Tua morte e da Tua ressurreição. Eu tenho a Tua palavra, eu tenho o Teu Espírito Santo, e o Senhor me ungiu para pregar o evangelho. Ele veio como Messias, como ungido. Agora, ungido é a igreja. Amém, querido? Ungido é você, ungido sou eu, ungida é você, minha irmã. Você é ungida de Deus, meu irmão, você é ungido de Deus. E Deus quer usar a sua vida poderosamente. Você não vai precisar morrer na cruz pelas pessoas, porque Jesus já morreu. Você vai somente pregar o evangelho e abençoar as pessoas. Aleluia! Então, quando você colocar a mão no pão e no cálice, lembre-se disso, em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor e diga: Senhor, me perdoa, Pai, porque eu não tenho sido aquilo que o Senhor quer que eu seja, mas eu me entrego a Ti, para que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor planejou fazer, o propósito do Senhor. Eu quero, Senhor, os sonhos, os propósitos do Senhor na minha vida. Amém? Glória a Deus. Jesus cumpriu por você, desde o nascimento. Ele foi passo a passo, cumprindo a vontade de Deus, os propósitos de Deus, porque Ele olhava para mim. Eu nem tinha nascido ainda, ia demorar para nascer. Você não tinha nascido, mas o Pai sabia que um dia nós iríamos nascer e precisaríamos ser salvos. E Jesus foi até aquela cruz, sentindo dores e dores e dores, sofrendo. Eloi lama sabachthani. Oh, Deus meu, Deus meu, Deus meu. Jesus disse: por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por um momento ele esteve ali praticamente sozinho naquela cruz. Mas depois Deus o exaltou. Amém, querido? Jesus está aqui no nosso meio. Vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus.
nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte
recebe a